Olá, pessoal, bom dia. Gente, hoje, fugindo um pouco do nosso conteúdo, que o nosso conteúdo é mostrar coisas da roça, o dia a dia do homem do campo, do homem da roça. Hoje, atendendo um chamado de um amigo, o amigo Sandoval, a gente veio aqui até ele para mostrar o dia a dia dele. Sandoval, ele é um rapaz que é portador de deficiência, mora sozinho, e a gente veio mostrar a luta dele, o dia a dia dele aqui na casa dele, tá bom? Sandoval, como é morar sozinho em uma casa, fazer as atividades diárias, as atividades domésticas que eu vejo aqui, que é você mesmo que faz? Bom dia, meu amigo Tom, bom dia a todos. É como diz, hoje em dia a pessoa tem que se auto-adaptar à realidade. Já há 7 anos e 8 meses, minha mãe faleceu de câncer, né? E aí eu estava cursando o quarto período de História na UESC. Essa casa que eu estou atualmente, eu estou com um mês e alguns dias que eu mudei, que anteriormente eu morava no bairro Canela, uma casinha até mais, digamos, confortável, mais segura, diante das minhas necessidades também. Não é fácil, como não foi fácil no princípio, né? Porque toda a minha vida eu fui criado de uma forma, eu não fui criado, como diz, numa redoma de vidro. Eu digo isso pelo seguinte, quando vocês estão percebendo, sou cadeirante, tive poliomielite aos 3 anos de idade, mas uma coisa que minha mãe me falou, não falou, né? Me ensinou no jeito dela, na forma como ela viu que era o correto, né? Deixa fazer que ele tem vontade de fazer. Só isso. Mas não de regra solta como hoje em dia, né? A questão do respeito acima de tudo. Respeitar pai e mãe é fundamental. Mas não foi fácil. Como eu falei, estava no quarto período da universidade, eu estudava à noite. Minha mãe foi acometida do câncer de tireoide. E aí foi um baque, foi rápido mais o falecimento dela, que era toda a minha vida, era eu e ela e eu. E Como se acima de. chamava sua mãe? O nome da minha mãe era Rosita. Dona Rosita. Dona Rosita. Tal. Faleceu com quantos anos? Ela faleceu aos 71 anos de idade. Até um fato inusitado é a história, que o aniversário dela era 24 de dezembro. Aí, um ano antes do falecimento dela, que ela morreu em 2017, novembro de 2017, dia 12. Pode passar 1000 anos, pode me dar de existência, mas para mim foi ontem. Fizemos não, que eu nem participei, que até foi surpresa até para mim, meus primos, meus sobrinhos, fizeram aniversário de surpresa para ela. Aí ela brigou comigo, né? Só, tu sabe das coisas. Eu disse, não, mas nem eu sabia. Aí, um fim de tarde, encomendaram um bolo lá no Pão e Cia, que era a panificadora que tinha de frente ali. Morávamos vizinhos, a casa do Dr. Nilson. Chegou essa galera lá, Vitória, minha prima, Gessiane, que é até pastor da Igreja Batista na Colônia. Conheço o Gessiano. É, Ah, meu você é primo. primo, Mãe, né? mãe criou ele também. Todos são filhos da Finada Santana, que também foi acometido de câncer. E ainda tem um desgarrado, miolo. É complicado, tá? Miolo é teu irmão também. É irmão de Vitória, de Cleilton e do Gessiano. É como irmão, né? Porque mãe criou. Irmão de pai e mãe, vocês são quantos? Rapaz, é complicado, né? Porque meu pai, eu acho que muitos conheceram aqui ele, é Lucas. Seu Lucas da Autoescola São José. Sei. E a Rosita praticamente não era minha mãe biológica. Ela é minha tia. Eu fui criado por ela desde que eu nasci. E tenho mais dois irmãos que foram criados por minha avó, a velha dona. É o Vicente e a Ana Paula, que são gêmeos. Eu sou mais velho dos três. Mas por parte de pai, compadre, é muito filho, tem Muito. muitos irmãos, né? Porque meu pai é até um fato que a população de Oeira decorre de três elementos. O velho Luca, Zé Pifânio e Nezinho da Bomba, que fizeram muito assim na época.
Antigamente era desse Eu jeito. conheço o Vicente e a Ana Paula, mas eu não sabia que vocês tinham essa ligação assim de Somos irmão. irmãos pai de mãe. São irmãos, né? Parte de Pai de mãe, mãe. Pai de mãe. Vicente está em Anápolis, no Goiás, e Ana Paula está em Recife. em Recife. Já há 10 anos. Ela trabalha lá de atendente no UPA. E levando para o outro lado, a minha realidade é essa. Eu tive que me adaptar depois da perda da minha mãe, Você sente muita falta da sua mãe, né? todo dia. Todo dia. Não tem um momento que eu não penso nela, porque você foi o pior dia da minha vida, meu irmão. No dia 13 de novembro. E foi o dia que você perdeu sua mãe. Não, ela morreu dia 12, porque no dia 13, quando eu acordei para a realidade, sem ela de manhã, fazendo café da manhã, me acordando, também não existe nenhuma palavra no dicionário para descrever o buraco, o vácuo. É uma coisa que não tem como falar, descrever, só sentir, tá? O baque. É verdade. A perda da mãe é incomparável. Tanto é, quando eu cheguei na universidade à noite e me colocaram numa mesa redonda. O diretor do campus, a coordenadora do curso, que eu fazia história, e os professores conversaram comigo, estavam a falar da minha realidade. Só assim, nós sabemos que você perdeu a sua mãe. Se você não estiver bem, nós não vamos entender, você não vai receber nenhuma penalidade, nem falta, e nada disso. Aí eu só virei para eles e disse, olha, se eu ficar em casa agora, pior. Eu tenho que estar no meio do povo. Tenho que me sentir acolhido, porque era somente eu e ela e eu. E o isolamento ia piorar muito mais ainda a minha situação. Então, deixa aqui quieto, então, é o melhor para mim. Acabar encontrando. Porque eu já tenho um problema, né? Mente desocupada é a oficina do inimigo. Sandoval, e as dificuldades que você tem no dia a dia, eu sei que todos nós, uma hora, precisa de alguém para conversar, alguém para pedir um favor. A gente vê que você tem esse, como se diz, deficiente físico, né? Mas morar sozinho eu sei que é muito complicado. Estou vendo também que a casa não é totalmente adequada para um cadeirante. Como eu falei na princípio, né? Estou com um mês e alguns dias que eu mudei para essa casa, ela ainda estou adaptando ela para a minha realidade. A outra casa não, a outra casa praticamente ela já tinha uma certa facilidade no meu dia a dia, né? Mas uma coisa que eu posso te dizer, meu amigo Tom, que eu gosto de usar essa analogia, a da mão. Adoro. Você vê, são 5 dedos, nenhum é igual. Cada um tem uma função e uma finalidade, mas faz parte de um todo, que é a mão. Assim somos nós, os seres humanos. Temos que nos adequar e nos condicionar à realidade. A realidade de um cadeirante, a princípio, não é fácil. Principalmente hoje em dia, Oeiras, a princípio. Oeiras é uma cidade antiga, é, a mais velha do Piauí, é a segunda. Detalhe, como eu sou historiador, sei. Oeiras não é a cidade mais velha do Piauí. É a segunda. É a segunda cidade mais velha do Piauí, é Jerumenha. Somente 36 anos mais velha que Oeiras. Detalhe. Mas foi capital. Detalhe também. Porque as ruas, calçadas, rampas, os paralelepípedos, tudo isso aí, o ir e vir do dia a dia do cadeirante é muito difícil, porque as barreiras físicas, eu nem falo as barreiras não físicas, o preconceito. Hoje em dia eu não quero inferiorizar e menosprezar uma condição que hoje em dia é vista como a questão das pessoas autistas. Tenho o meu respeito e a minha consideração, mas os cadeirantes estão sendo colocados de lado. É verdade. Diante das nossas necessidades do dia a dia, como você mesmo está a relatar, uma casa que não é adequada à minha realidade por ser cadeirante. O meu dia a dia para ir ao comércio, um supermercado, qualquer coisa do gênero que eu preciso
utilizar esses serviços não é fácil. Primeiramente, a barreira física, a questão da acessibilidade. Eu chamo rampas fake, somente para fugir do sistema e a fiscalização. Mas existe o padrão de rampa, e onde colocam não é adequado. O padrão, a altura, a inclinação. Às vezes colocam a rampa no local que tem obstrução permanente, um poste, uma forma de detalhe da rampa. Acessibilidade no contexto geral. Não é fácil para o cadeirante de Enjoeiras. Sandoval, estou vendo que a sua mão tem umas cicatrizes. Aqui é porque é um hábito que eu tenho de estar praticando um exercíciozinho assim Né? para fortalecer a musculatura do dedo e também para deixar a mão preparada para qualquer eventualidade, né? Algum elemento que irá... É porque é o seguinte, como eu moro sozinho, eu não tenho a assistência, a questão da minha integridade física, então te vira, que tu não é lajeiro. É o meu jeito de ser, sou meio descontraído, assim, bem brincalhão. No momento assim que você precisa de alguém, você tem alguém para chamar, que todos nós uma hora precisa. Ô, fulano, faz isso para mim, resolve isso para mim. Você tem alguém que possa resolver isso para você? Deus. Só Deus. Que me dá força para ir. Porque uma coisa que eu falo sempre, eu fico refletindo hoje em dia nesses vídeos do TikTok, do Kawaii. Sou do dia 27 de março de 76, eu vou fazer 50 anos no próximo ano. Já, quer dizer, eu nasci no século passado. Hoje em dia, todo mundo praticamente é escravizado por esse equipamento chamado internet. E o celular não fica à parte. A questão da empatia. Se colocar no lado do outro. Essa palavra empatia não é uma palavra complexa. É uma palavra que tem significado e sentido humanitário. Eu faço entre aspas, porque hoje em dia as pessoas não têm mais. Não se coloca no lugar do outro. Certo. A humanidade, ela foi deturpada, destruída, fragmentada, por causa justamente dessa questão da tecnologia. Ela não veio para ajudar, ela veio muito mais para atrapalhar. O valor humano acabou por causa da tecnologia. Concordo com você. E, como diz, eu falei, a ajuda que eu tenho de Deus. Então aqui você lava, você passa, cuida da casa, tudo Olha, isso. meu irmão, eu vou dizer, no princípio não foi fácil. De fato, como eu falei, né, perdi minha mãe, eu estava na universidade, praticamente meu dia era um dia corrido, que tinha as atividades acadêmicas e a vida do dia a dia. E o universitário, praticamente, ele não tem uma vida, ele é uma sobrevida, porque ele tem que, além da contribuição do conhecimento, ele tem sua rotina, que não é fácil. Minha mãe brigava direto, tu aprende a fazer as coisas, que tu não vai ter a vida toda. A princípio eu já sabia fazer arroz, né? Café da manhã, um café pretinho, não tem pareia, faço que de primeira. Mas as demais coisas, eu tinha que aprender arduamente. Aprendi no começo, infelizmente, eu deparei com a realidade, um tal de um alimento, que depois eu vim saber que não estava assim, muito prejudicial, estava no ensino. É o que eu escapava. Chegava da universidade varado, meu irmão, tinha que escapar do ensino. Eu disse, meu irmão, está na hora de queimar a panela. Isso ou aprende ou aprende. Isso tudo depois da perda da sua mãe, dona Rosita. Exatamente, depois da perda da Teve minha que mãe. se adaptar a tudo isso sozinho. Tudo. Reaprender. Aprender a gente aprende toda a vida, mas tem coisas que você tem que... Os pais ensinam, muitas das vezes você tapa os ouvidos, sabendo que lá na frente vem a cobrança. E a cobrança veio para mim. Aprendi a fazer comida, lavar minha roupa, lavo minha roupa, limpo minha casa, tudo se adequando à minha necessidade, à minha realidade. Eu estou vendo aqui, Sandoval, que você tem 2 cadeiras de rodas. Essa você usa para se locomover Essa dentro aqui de é a minha casa. convencional, do dia a dia. E a outra você usa para as outras essa aqui que eu atividades. vou puxar aqui, que a bicha é pesada, só ela são 100 quilos.
É uma motorizada. Ela está destravada, mostrar o motor aqui embaixo. Ligou. E aí pronto. Funciona perfeitamente, né? Tá tudo funcionando. Exatamente. Então essa é a que você, quando precisa de ir no Daí eu mercado, saí alguma para comprar coisa. uma coisa, tirar o benefício, pagar o benefício. Então Essa essa é a é que você uma usa. cadeira de roda que eu digo para muitos cadeirantes, não é somente um equipamento caro. Como todo cadeirante, somos sabedores que uma cadeira de roda é a extensão do nosso corpo. É onde a gente se locomove e o nosso dia a dia depende dela. Essa estou com 1 ano e alguns meses que eu comprei. Descobri uma linha de crédito no Banco do Brasil, o BB Acessibilidade, que viabiliza as pessoas que baixam a renda comprar esse equipamento, que não são baratas. As cadeiras motorizadas ela tem um custo um pouco elevado. Por ser um equipamento complexo e tecnologia também, ela, se forem pesquisar no mercado, é uma das melhores cadeiras no mercado nacional e internacional. É a Autobock B400. Ela é de produção alemã. Ela custou um valor de 8.900. Eu parcelei no Banco do Brasil, aí é descontado no débito automático. Descontado no débito, no seu benefício. É do meu benefício. A vantagem dela é a questão da autonomia e também a largura, como vocês percebem, ela não é tão larga, ela é estreita, mas é pesada. 100 quilos o peso dessa bicha. Mas a bom dela é que ela é estreita e a autonomia, porque são 2 baterias de 62 amperes. Aí eu tenho uma autonomia de 38 quilômetros. Mas ela não descarrega assim fácil não, que uma fica, digamos, abastecendo a outra. Em média de 8 a 12 horas para carregar ela. Minhas pernas, que eu resolvo meu dia a dia para sair no comércio, tirar meu benefício, resolver meu dia a dia, diante das minhas necessidades. E essa aqui é a convencional, É dentro que de você, casa. como se diz, as suas pernas é essa dentro de casa, não é isso? E essa é minhas pernas mecânicas na rua. Vai para a cidade resolver alguma Exatamente. coisa. É isso aí, pessoal. Essa é a história do Sandoval. Sandoval vai fazer 47 anos. Não, 50 anos. 50 anos. Eu vou fazer 50 Fazer anos, dia 50 27 de anos. março do próximo ano. Eu sou 76. Mora sozinho. Não tem filho, você nunca foi Não, casado. nunca tive filho. Como cada um tem sua sina, né? Não foi questão de não querer, né? Porque a outra barreira, além da física, preconceito. As pessoas, seu posicionamento, vê uma pessoa, um cadeirante, com uma certa estofo, peso, qualquer outra palavra que queiram utilizar, né? Mas aqui é um ser humano, com limitação física, sim, mas que bate no coração, respiro, vivo, todo mundo, não estou à parte, faço parte de um todo, como todos nós somos todos, aqui ó, dentro dessa corpo aqui é sangue vermelho, osso, carne, tudo. Sangue normal, igual a de todos. Somos todos seres humanos, somos todos irmãos. E no meu caso, eu fui acometido pela poliomielite, ou paralisia infantil. Eu tomei a primeira dose em 79. E hoje em dia, o que eu vejo, periodicamente, que o próprio ser humano busca, não sei em que sentido, a sua destruição. Pinando pneu de moto, arruaça, baderna, tudo isso aí. Cada são uma forma, não sei dizer, né, de se prejudicar. Uma queda, uma lesão medular, na coluna e tudo, aí acabou sua vida, tetraplégico, paraplégico, dependendo da lesão. No meu caso foi a poliomielite. Eu nasci normal. Foi com 3 anos de idade eu tive essa poliomielite. Com 3 anos de idade. 3 anos de idade. No meu caso, graças a Deus, eu estou hoje aqui em pé, conversando, mostrando minha cadeira, mas no meu caso foi forte. Foi da cintura para baixo o lado direito.
Quando você era mais jovem, você conseguia andar de moletas assim? Não, toda a vida foi Olha, na a cadeira de questão de roda? hoje em dia estar praticamente de cadeira de roda foi consequência também primeiramente, 2020, 2005, eu fui pedir carona a um amigo, caí da garupa da moto. Aí fraturei esse joelho, fiquei 3 meses com a perna engessada, e aí uma colocação do gesso, isso aí ocasionou uma certa lesão a mais. Aí ficou difícil de eu caminhar de muleta. Caminhar de muleta para todo lugar. Eu ativo na cadeira de roda. Pô, Na hoje na muleta? cadeira de roda, anteriormente era de muleta. Mas aos 3 anos que eu fui acometido, como eu estava falando, né? Da cintura para baixo e lado direito. Por mês, eu chegava a tomar 40 bezetacil. Muita medicação, muito. Hoje em dia as sequelas só ficaram mesmo nos pés. Porque minha mãe era muito jovem na época, também não tinha recursos, a bota ortopédica, que poderia colocar, evitando que os pés ficassem tortos. Recuperei o braço. Hoje em dia, é o que eu digo para muitos, a verdadeira deficiência não está no físico, Tá no na mente. intelecto. Não a deficiência intelectuais, mas a que a pessoa coloca em si, no dia a dia. Se ela disser que não levanta de uma cama, no seu íntimo, no seu subconsciente, esquece. Não vai para lugar nenhum. É verdade. Pois é, pessoal, estamos aqui com o Sandoval. Sandoval mora apenas com os gatos. Quantos gatos, Sandoval? Rapaz, eu tenho uns filhotezinhos aqui, os menininhos. 22 gatinhos só. 22 gatos. Gato raiz, Gatos, detalhe. Eu gosto mais é de cuscuz. De manhã, confusão com só cuscuz. Não come importa o que cuscuz. tem no conteúdo, é cuscuz. Ração, assim, casualmente. A gente vai estar encerrando o nosso bate-papo. Conhecemos a história do Sandoval. Se você tem alguma coisa a falar, Sandoval, algum agradecimento para alguém, você pode Rapaz, a falar. minha gratidão sempre, como de praxe, Só para grato Deus. a Deus. Porque a gente tem que agradecer sempre a Ele, porque é Ele que coloca as pessoas nos nossos caminhos. A gente não posso agradecer a você, a fulana, a Beltrana, a Ciclana. A Ele sempre. Porque é Ele que coloca no lugar certo, na hora certa as pessoas. Aí, no transcorrer da vida, é que cada um vai saber se é merecedor ou não da confiança e da amizade. É o fundamental. Sandoval, a gente vendo aqui que você perdeu a sua mãe, Dona Rosita, ainda já faz muito tempo. O que você tem a dizer desses jovens que têm sua mãe e hoje a gente vê o quantos maltratos tem de filhos com os pais? Entristece, entristece, Não dá porque, valor à mãe que tem olha, ou os pais não que tem. façam o que fazem com seus pais, porque quando perde, não tem recuperação, se foi. Hoje em dia, a questão do não respeito é triste. Vocês fazem suas arruaças, suas badernas, façam o que vocês fazem, porque é da índole de cada um. Mas vocês se esquecem que quando vocês voltam para casa, após o que vocês fazem ou deixam de fazer, de manhã, de tarde, de noite, independentemente do horário, vai estar lá, roupinha lavada, comidinha feita. Vocês só vão usufruir dos benefícios que os seus pais fazem por vocês. E quando eles não tiverem mais por aqui, como é que vai ser? Valorizem enquanto tem, porque depois que perde, é só lágrima. Não tem mais volta. A Não perda tem não tem mais mais volta. volta. Essa é a verdade. Pois é, pessoal, vamos encerrar nosso bate-papo, nossa conversa com o Sandoval, historiador, que eu não sabia que o Sandoval é historiador, Também, detalhe, não somente historiador, também tecnólogo. tecnólogo. Antes de entrar na UESP, eu fiz o curso técnico no IFE. A minha vida toda é uma coisa que minha mãe sempre dedicou, foram meus estudos. Desde meus 8 anos, praticamente, até o dia de hoje, praticamente não estudo. Ainda estuda ainda. Porque a concurso e tudo, curso técnico, superior e outro mais, não somente historiador. Então você não para, ainda continua. Não continua ainda. Porque a única riqueza real e verdadeira que podemos ter nessa vida, que é nossa de direito, conhecimento. É o conhecimento.
Ninguém tira de você, nem de mim, nem de ninguém. Certo, é verdade. Pois é, Sandoval, agradeço muito por ter nos convidado para esse bate-papo, para esse conhecimento, para mostrar a sua história de vida. Precisando, a gente pode voltar outras vezes para a gente conversar. Porque, como eu disse, você chegou num momento que eu tinha acabado de terminar de limpar a cozinha, tinha acabado de tomar café, meus bichinhos já estão tudo Já barriguinha está tudo cheia, alimentado. tudo alimentado, e aí segue a vida. Pois é, graças a Deus, fica com Graças a Deus Deus. e até a próxima. Até a próxima.